Boa noite a todos. Vamos então juntos nesta noite buscar a comunhão de pensamentos com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre. Que o sentimento de confiança e gratidão estejam presentes em nosso coração. Silenciemos a nossa mente, acalmemos o nosso coração e nos transportemos em pensamento ao Monte das Bem-aventuranças, quando Jesus, ao proferir o sermão, em dado momento, ensina-nos a orar, dizendo-nos: orai, portanto, assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Vamos agora, então, ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, em que Kardec coloca o tema a beneficência e coloca várias dissertações sobre o tema, mas vamos ver hoje a de João Bordeaux, 1861. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos da casa, não pode dedicar algumas horas ao serviço do próximo? Que com as sobras dos seus gastos felizes, compra agasalhos para o infeliz que tirita de frio. Com suas mãos delicadas, confeccione roupas grosseiras, mas quentes, e ajude a mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. Se o seu filho, com isso, ficar com alguns rendados de menos, o daquela terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não dispõe de sobras, mas que desejas, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis. Oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás também proporcionar a teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas a menos, mas darás sapatos aos que vivem descalços. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também para as vossas obras piedosas, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos apenas para ornar as vossas capelas ou para atrair a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede os instrumentos da providência que diz: às aves do céu, Deus dá o alimento. Que o ouro e a prata, tecidos pelos vossos dedos, se transformem em roupas e provisões para os necessitados. Fazei isso, e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos somente pela gente da sociedade, preenchei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja destinado ao alívio dos infelizes.
Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência venha também ajudar os vossos irmãos. Não tereis menos glória por isso, e eles terão alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, a qualquer classe a que pertençais. Tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm sequer o necessário, pois em seu lugar ficaríeis contentes se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Colhereis pelo cêntuplo, lá em cima, o que semeardes em benefícios aqui embaixo. Se sabemos que a fé é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus, e que ela nos impulsiona a esperança e a caridade, e que essa fé, se for verdadeira, necessariamente tem que ser ativa, que nos movamos de alguma forma, respeitando as condições em que nos encontramos, mas que sejamos os instrumentos da providência, como nos convida o Espírito João, porque sabemos que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Me ocorre agora, como exemplo, trazido por André Luiz, aquela mãe amorosa, confiante, que por sua fé transformou seu lar num templo cristão. Com a viuvez, passaram a fazer apenas uma refeição por dia. E num domingo, uma vizinha traz um bolo. E tanto Dona Isabel vê o marido, como a filhinha caçula vê o pai, ajudando a vizinha a carregar o bolo. Portanto, se o objetivo maior é a nossa transformação para melhor, que nosso coração se apiede, se sensibilize e que não percamos as oportunidades ao influxo dos bons exemplos que não faltam. Jesus, já nos seus últimos dias na terra, ao sair do templo, busca o Monte das Oliveiras e, sentando-se, fala em particular aos seus discípulos, preparando-os para o desfecho que culminaria na sua crucificação. Foram muitos ensinamentos, não só para o momento, como também para o futuro de suas ovelhas. Estavam a 2 dias da Páscoa hebraica e ele conta várias parábolas que são alertas para que nos movamos a viver o bem que desejamos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Sabemos, não é, que de forma figurada ele nos alertava para o momento de transição que estamos vivendo. E a parábola continua, dizendo que o rei se volta para os que estavam à sua direita e diz que eram benditos porque tinham lhe dado de comer, de beber, o haviam vestido, hospedado, e diante da estranheza dos ouvintes lhes diz: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E o rei, voltando-se aos que estavam em sua esquerda,
lhes diz que eram malditos, porque não lhe tinham dado de comer, de beber, não o haviam vestido, hospedado, e diante também da estranheza dos ouvintes, lhes diz: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Precioso chamamento. Esta é a nossa hora que poderá definir nosso futuro, como sempre pelas nossas escolhas. Vamos então a mais uma reflexão. Aproximava-se a hora e João nos traz a prece que Jesus elevou a Deus por eles, seus discípulos. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Vamos então continuar essa passagem na narrativa de Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Depois do ato, na oração do horto, depois do ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava a mesa do banquete singelo e, antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora, acolhe-me em teu amor. Eleva o teu Filho, para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora a obra que me confiaste. Nesse instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos que, silenciosos, lhes acompanhavam a rogativa, continuou: Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu mos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Nesse instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dei-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que pois eles compreendam que nesta tarefa grandiosa o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa. Compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações.
a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Mas no domingo, pela manhã, a alegria volta à terra e por diversas vezes se fez presente aos seus discípulos, até aquele momento em que ele se apresenta e é visto por mais de 500 irmãos, de acordo com o relato de Paulo na carta aos Coríntios. E na narrativa, mais uma vez, de Humberto de Campos, vamos buscar então aquele momento em que, estando todos ali reunidos, Jesus se faz presente diante desse grupo tão grande. Humberto de Campos chamou de os 500 da Galileia. E pegando aqui, embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Cefas, Cefas quer dizer pedra, portanto se referem à casa de Pedro. A residência modesta de Pedro, obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas. Mas ao pé do monte, onde o Cristo se fizer ouvir algumas vezes, aqui eles se referem ao Monte das Bem-aventuranças. Então, mas ao pé do monte, onde o Cristo se fizer ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia toda
todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. E ele fala para que seguissem os passos daqueles seus discípulos que ele havia enviado como ovelhas ao meio de lobos. E diz que eles seriam semeadores, e esses outros tantos seriam o fermento divino, que também seriam enviados como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Voltando então ao texto, ao terminar a sagrada emoção, senhoreava-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o Mestre rodeado de luz, como a elevar-se ao céu, em demanda de sua gloriosa esfera no infinito. Voltando ao texto, naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união, de amor, de fraternidade e de concórdia. Com muita confiança, então, nos sentindo unidos, agora na casa de Fabiano tão amada. Vibremos para que todos possam se beneficiar da chuva de bênçãos que recaem sobre todos nós e tragamos para o aconchego do nosso coração a tantos quanto pudermos. Perdão, perdão, perdão é o que nos pede Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que tenhamos uma noite de paz.